Olá, tudo bem? Eu sou Júlia Ramalho e ajudo você a se transformar na sua melhor versão, vendo oportunidades diante das incertezas do futuro. E faço isso através de conhecimentos de psicologia, coaching e administração. Estamos começando aqui essa terceira gravação sobre como ajudar você a escolher sua profissão. Já falamos sobre 5 mitos na hora de escolher a profissão e um pouco essa noção do que é profissão do futuro. Mas hoje eu queria falar algo mais prático para ajudar você a escolher. Descobrir o que você gosta. Quer dizer, como que você pode fazer para descobrir o que gosta? Existe um psicólogo que estudou muito a relação de personalidade e vocação, ou essa capacidade aí da gente falar vocação para o trabalho. Ele chama Holland e ele tipificou em seis tipos, né, de personalidades e pensando essas personalidades a partir do trabalho. Então hoje eu queria te falar um pouco como que isso funciona e se você ficar até o final, eu vou te falar onde que você pode baixar isso para você fazer esse teste. Primeira coisa que eu quero é desmistificar também essa noção de teste. Ou seja, não tomar isso como verdade ao pé da letra, e eu vou te mostrar como que isso acaba gerando algumas confusõezinhas pra gente, que não é tão fácil assim. Mas por outro lado, é legal pra gente ter uma noção do que é importante pra gente, né? Então, assim, nada de ficar zanzando pela internet, fazendo 1000 testes e esperando que esse outro instrumento diga a você de fato o que você gosta. Essa investigação não tem jeito, ela tem que passar por você, né? Então, quando eu faço referência ao Holland e a esses 6 tipos que ele coloca, é muito mais para você observar algumas palavras que fazem parte desse teste, né? Desse modelinho baseado no teste dele, que é para você ver como que aquelas coisas que você faz muito no dia a dia já dizem um pouco do que você gosta. Então vamos lá, o primeiro modelo que ele fala é justamente o artístico. Que modelo é esse de personalidade? São pessoas que lidam muito com ideias e sentimentos e emoções, e elas conseguem trabalhar nesse mundo tão abstrato e conseguir criar em cima disso. Aí você vai me falar, tá bom, Júlia, mas se meu teste der artístico, o que eu vou fazer? Eu vou morrer de fome, vou só tocar instrumento, vou só desenhar, vou só dançar. Quer dizer, que tipo de possibilidade que eu tenho em termos de carreira sendo um artista? Olha, hoje uma grande área em expansão é a área de design. Embora muita gente vai te falar que é fria e que pode não ter emprego, mas em termos de trabalho, sim. Pensa o tanto de coisa que a gente está criando online, né? O mundo, lembra que eu falei lá no segundo vídeo, tanto que o mundo está caminhando para o momento online e como que vai ser necessário interfaces que não sejam duras, mas algo agradável que envolvam a gente. Afinal, uma das coisas mais sensacionais nas coisas da Apple, por exemplo, uma marca, não é exatamente as interfaces que ela tem, o charme das coisas todas. Aquilo tudo tem um design, não tem não? Aquilo tudo faz a gente querer mais, né? Então, assim, a gente pensar que design, sim, pode ser, né? Toda a área artística, toda a parte de lidar com emoções e conceitos e criar, né? Com o corpo, com a capacidade de desenho, com a capacidade de sons. Isso tudo a gente vai precisar, seja no campo de game, seja no campo. A gente vai precisar de pessoas artísticas. Não tem jeito disso acabar. Agora, a gente não tem que pensar que se eu fiz música, eu tenho que viver daquela forma como as pessoas viveram até agora. Eu vou para um barzinho, eu vou gravar meu CD. Quer dizer, que outras formas que eu tenho de pensar essa minha profissão e esse meu trabalho, né? Quer dizer, algo para a gente inventar aí. Outra importante é o investigativo. Ele também está nesse campo das ideias. E aí já começa algumas coisas para a gente pensar como que ele pode embolar para a gente. O investigativo, gente, é aquela pessoa curiosa que gosta muito de pesquisar as coisas. Ela gosta de querer saber por quê. Agora, vamos lá. Se a gente estiver na hora de escolher a profissão, eu posso ser um investigativo da área de saúde, e aí eu posso ir desde ciências biológicas, medicina, não existem médicos, pesquisadores, né? A área de engenharia, por exemplo, é claro, né? E aí não adianta muito a gente pensar o investigativo sem pensar de
quais outras coisas que ele gosta de investigar. São questões do humano, coisas de quem são as pessoas, como é que a humanidade vive, são questões mesmo da saúde, né? São questões do meio ambiente, são questões... Então, o tema da investigação e aonde está a sua curiosidade é que talvez seja importante para você pensar um pouco mais e delimitar um pouco mais esse perfil investigativo. O Holland mesmo acaba apontando muito para as questões das engenharias, né? Alguma coisa desse tipo. Mas não, investigativo a gente tem em várias áreas. Mas saber que é isso que te motiva te ajuda, inclusive, você a diferenciar, por exemplo, em relação ao que vai estar acontecendo no curso. Se você vai para a medicina para ser um clínico, isso significa um determinado perfil, concorda? Uma personalidade e um perfil. Se você vai para a medicina para ser um investigador, provavelmente você tem outro perfil, o que não quer dizer que não possa ser um investigador nessa área. Né? Então, aí o investigativo eu acho que vale bem a pena você pensar outras questões e outros valores que estão te motivando para você definir um pouco mais como você pode aprofundar. Mas é importante você pensar que às vezes o padrão de um curso, de novo, medicina, todo mundo acha que tem que ser clínico. Não necessariamente não encaixa um investigador, pode encaixar, né? Vacinas, soluções de doenças, tem várias coisas para a gente investigar. Outro para a gente pensar, social. Esse então, pai e mãe quase morrem, né? Porque quando a gente fala de social, fala, vai morrer de fome, tá preocupado só com as questões humanitárias, né? E não necessariamente as pessoas vão morrer de fome. A gente precisa de pessoas que sabem lidar com as pessoas, que se preocupam com a sociedade como um todo. E aí, é claro, vai desde você se interessar propriamente com trabalhar com pessoas, ouvir pessoas, se importar com o problema delas, como, por exemplo, querer educá-las. Então aí vai outra pegadinha do teste. Por exemplo, um professor seria uma habilidade, uma personalidade social. Mas, por outro lado, a gente pode ser professor de qualquer área, não é mesmo? Então, a gente pensar que esse social é muito mais as pessoas que têm muita facilidade em se importar com as pessoas e que gostariam, de alguma forma, de ajudá-las, né? Nessas questões humanas mesmo. O que eu posso fazer nesse dia a dia? Outra, o convencional. O convencional, para mim, é um dos mais fáceis. E quando ele vem no caixote, então, ele é maravilhoso. Exemplo, você já viu alguma vez na vida um contador, assim, mega criativo? É um estereótipozão, né? Aquele contador que quer controlar tudo, que tem planilha para tudo. Então, esse é o convencional. É aquele cara que sofre quando as coisas começam a mudar. Ele quer que tudo seja como sempre foi. Ele precisa de estruturas. Então, nesse momento que ele está aí investigando profissão, ele quer ter certeza de tudo. Certeza de tudo? Como assim? Né? Ele não quer arriscar, ele quer medir, ele quer investigar e ao mesmo tempo saber a melhor forma dele fazer as coisas. Esse é um cara muito convencional. E ele lida muito bem com dados, né? Porque os dados são estruturados. A gente trabalha, prevê, faz planilha. Então é aquele cara que está ali, vai meio cogitando e pode ser realmente uma solução para ele. Essas áreas todas de contabilidade, administração, mas dentro dessa área financeira, muito controlada, né? A gente pode pensar também os economistas, alguns vão sair por aí para a economia, para poder trabalhar muito com dados, com matemática, eventualmente até os engenheiros vão resvalar aí nessa área, né? Embora a engenharia tenha outra coisa. Outro, empreendedor. Aí começa outro bololô pra gente, porque o empreendedor, se ele é o cara que tem o piloto da inovação, provavelmente ele está lá no campo do artístico também. Por quê? Porque ele é visionário, ele quer pegar as coisas que estão na cabeça dele e fazer daquilo um negócio. Criar projetos, fazer várias coisas. Então, olha só, alguém que se vê na área de artes, mas que também dá um pouco de perfil empreendedor, legal. Você sabe que a área artística precisa muito de empreendedorismo. Então significa que você vai tentar fazer as coisas acontecerem. Embora você transite muito nesse mundo das ideias, né, desses conceitos, você vai conseguir também transformar essas coisas em coisas práticas. Então o empreendedor é esse cara que
está querendo pegar uma ideia, transformar ela e fazer dinheiro com ela, né? Fazer realmente as coisas acontecerem. Então, quem é o empreendedor? Também pode ser um administrador, né? Pode ser alguém que quer seguir processos mais gerenciais, vamos falar assim, dentro do processo de empreender. É uma habilidade extremamente complexa de empreender, né? A gente pode falar assim, e ela não é muito fácil de ter todas as competências que se precisa para empreender. Mas é alguém que quer fazer a coisa acontecer em termos de ideias, transformando em projetos e coisas e negócios e fazendo dinheiro. Ele tem uma capacidade alta de arriscar. Então, assim, ao mesmo tempo, se ele é mais tradicional, ele lida muito com dados também. Ele também vai calcular muito para poder tomar decisões, ok? E o último que o Roland fala pra gente é o realista. Quem que é o realista? Hands-on. É o cara que quer pôr a mão na massa. É o cara que pode ser desde cozinheiro, literalmente mão na massa, como pessoas que usam ferramentas, que querem estar fazendo, mas fazendo no sentido não só conceitual. É claro que ele tem que pensar algumas coisas para resolver. Ele não é só um braçal, mas ele é aquele cara que precisa fazer com as mãos. Ele precisa, de fato, estar muito colado na realidade. Ah, não vem trabalhar com muito conceito, não. Eu quero a coisa prática. É esse cara do prático, que não é necessariamente um empreendedor com a complexidade da coisa toda, mas é um cara que vai colocando muito a mão na massa, como um artesão, a gente pode dizer assim, né? Então, assim, eu expliquei isso de uma forma geral. Agora, qual que é o seu perfil e como você pode identificar? Então, tem um modelinho baseado aí, né, nesse teste do Roland, que eu estou disponibilizando lá no site designsdofuturo.com, onde você consegue baixar esse material e fazer, preencher quais são as palavras que têm mais a ver com você. Eu sou uma pessoa que inicia as coisas, eu sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas, então você vai identificar algumas palavras ali e vai marcando. E, obviamente, você vai totalizar isso depois e vai ver qual perfil parece mais com você. Mas então, cuidado. Não use o teste como verdade absoluta. Ele é apenas um gatilho. Mais do que o resultado do teste em si, é você pensar todas aquelas palavras que você um pouco espontaneamente falou, olha, isso eu me vejo fazendo, olha, isso eu gosto. Porque na hora que você junta essas palavras e começa a fazer uma outra parte importante, que é investigar as profissões que existem, né? Aí nós estamos falando de processo mesmo, de fazer Enem, vestibular e tudo mais, você começa a identificar um pouco mais o que essas palavras têm a ver com aquelas profissões. E mais, de forma atenta também, para não ficar vendo essas profissões com os olhos do retrovisor ou dos olhos do passado. Começar a pensar como que as próprias profissões podem ser diferentes ao longo do tempo. E isso eu vou falar um pouco mais na nossa próxima conversa. Quer dizer, as profissões também estão mudando, né? Então, a gente também não precisa pensar que elas têm uma única forma de ser. Igual eu brinquei do contador, mas se a gente vai ter inteligência artificial, será que o contador vai conseguir trabalhar só nesse quadradinho também? Talvez tenha outras coisas para um contador fazer e que vai exigir outras habilidades dele. O mais importante é descubra as palavras-chave do que você gosta de fazer. Para a partir disso você começar a entender o quadrado, mais ou menos quadrado, para começar uma profissão. Lembre-se do que eu falei no segundo vídeo. Você vai ver várias coisas mudando. E existem pesquisas que falam que é capaz da gente ter até 5 profissões daqui para frente. Não precisa ficar nervoso. É só uma ponta. É só onde a gente está começando. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, curte aí o nosso site. Não esquece de ir lá no Designs do Futuro para baixar o material e fazer aí o seu inventário, né, de palavras-chave. E também, claro, comente e curta aí. Beijo!